Geografia, unidade 7, página 6 até a 21. E vamos aprender! A prática de cultivo de alimentos é chamada de agricultura. A criação de animais para fins comerciais é determinada pecuária. O extrativismo vegetal é a retirada de plantas, frutos, raízes, sementes, etc., da natureza. A pesca é um exemplo de extrativismo animal. As indústrias são os locais onde as matérias-primas são transformadas. A mineração é o nome dado ao extrativismo mineral. Devemos diminuir nosso consumo para preservar o meio ambiente. Olá, turminha! Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a unidade 7 de Geografia. Vamos lá? O que eu sei? Que alimentos você consome na hora do almoço? Você sabe como eles foram produzidos? Tem ideia de onde eles vieram? Como que eles foram produzidos? Quem produziu ele? Qual caminho eles podem ter percorrido até chegar à sua mesa? Vamos descobrir? Então vamos lá. Página 8. Os recursos da natureza. Então eu quero que vocês observem a imagem a seguir. Estão observando aqui a imagem? Olha lá. Uma família à mesa. O que eles estão fazendo? Olha lá. Tomando café, almoçando. Nessa imagem, podemos observar uma família se alimentando. As pessoas dessa família se reúnem em volta de uma mesa feita de madeira. Sobre a mesa, podemos ver diferentes objetos, como copos e pratos feitos de vidro, tigelas produzidas com plástico e talheres de metal. Além dos objetos, também é possível ver diversos alimentos. Tanto os alimentos como os objetos vêm da natureza, vocês sabiam? Tudo vem da natureza. É dela que retiramos tudo o que precisamos para viver. Olha como ela é importante. Os objetos são produzidos a partir de matérias-primas que são retiradas da natureza. A madeira, por exemplo, é a matéria-prima da mesa que vimos na imagem, ou seja, a mesa foi feita a partir da madeira, a partir de uma árvore. A indústria usa a madeira para fabricar a mesa. Já os alimentos, que também são retirados da natureza, são cultivados no campo por meio da agricultura e da pecuária. Você sabe o que é agricultura? Sabe o que é pecuária? Então vamos descobrir agora. A agricultura e a pecuária. No campo são realizadas diversas atividades, entre elas a prática de agricultura e pecuária. O que é agricultura afinal? A agricultura é a prática de cultivar alimentos. Por meio dela, o solo é preparado para receber mudas e sementes de diferentes vegetais. Depois, essas mudas e sementes recebem água, nutrientes que permitem o desenvolvimento do vegetal. Quando maduro, o vegetal é colhido e segue para as feiras, supermercado ou indústrias. Veja nas imagens a seguir como ocorre o cultivo do milho, o plantio, o cultivo do milho. Então, aqui na primeira imagem, olha lá, o trator está preparando o solo. E na segunda imagem, ele já está semeando a terra, jogando a sementinha lá na terra para ela brotar. Plantação de milho sendo irrigada, porque sem água não cresce. E depois, quando ele está maduro, vem a colheita. Alguns dos vegetais cultivados na agricultura podem ser consumidos in natura, ou seja, sem precisar passar por uma transformação industrial. Do jeito que colhe lá no campo, ele vem direto para a sua mesa. Já outros são cultivados para servir de matéria-prima para a indústria. Veja os exemplos a seguir que mostram o consumo de uva in natura e por meio de produto industrializado. Olha lá, a uva in natura, que você colhe ali do pé, e se você já vai comer ela assim, é consumo in natura, natural. Olha lá, ó. Então aqui a menina está comendo a uva in natura, não passou por nenhum processo. Aqui a uva foi fervida, passou por processo e foi transformada em geleia de uva. Então,
Ela passou por um processo industrializado. Entendido? Então, vamos para a segunda parte. A pecuária. O que será que é a pecuária? Chamamos de pecuária a atividade de criação de animais para fins comerciais, como a criação de galinhas para obtenção de ovos e criação de vacas, gado, bovino para obtenção de leite. Ou seja, pecuária é quando eu crio a galinha para ela colocar o ovo para mim vender o ovo. E eu crio a vaca para depois tirar o leite dela e vender o leite dela, que vai chegar à sua mesa aí. Ou você achou que o leite a gente já comprava direto na caixinha do supermercado? Ele vem da vaca. Tem todo um processo até ele chegar na sua mesa. Olha lá. Veja a seguir mais exemplos de criação de animais. Abelha. Olha, criação de abelha para obter o mel, tá bom? A criação de abelhas é chamada de apicultura. Entre os produtos obtidos com apicultura estão o mel e o própolis, tá? A criação de gansos é responsável pela produção de ovos e penas. Minha professora contou que, muitos anos atrás, os homens pré-históricos não plantavam nem criavam animais. E quando tinham fome, caçavam, pescavam e colhiam as plantas e os frutos que encontravam nas matas. Sim, mas quando o alimento começava a ficar difícil de conseguir, eles tinham que se mudar para outro lugar. Viviam sempre se mudando e isso não era muito bom. Um dia, eles devem ter reparado que, no lugar onde caiu uma semente, depois de um tempo, nascia uma planta. Então, em vez de procurar verduras e frutas por aí, começaram a plantar. Aprenderam também a domesticar alguns animais e começaram as primeiras criações. Eles devem ter achado muito melhor ter um rebanho em casa com carne e leite à vontade do que sair para caçar. Leite? Que leite? O leite que eu tomo não vem de animal, não. Vem da caixinha. O leite vem da vaca, seu bobinho. Depois é que eles colocam nas caixinhas pra gente comprar. Olha lá o Chico ordenhando a mimosa. É aquele leite que você vai tomar aqui. E aposto que é muito mais gostoso. Ah, já estou ficando com vontade de me mudar pra cá. Mas, continuando a história, eu aprendi também que só depois que a agricultura foi inventada, começaram a surgir as cidades, porque as pessoas não precisavam mais ficar mudando de lugar. E o homem começou a inventar ferramentas para poder plantar melhor. Com o alimento mais fácil, começou a ter cada vez mais gente. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Minha professora disse que são 7 bilhões. Então, isso é muita gente. Você consegue imaginar, se não existisse a agricultura, 7 bilhões de pessoas procurando comida nas florestas? Num instante, tudo ia acabar e o mundo ia virar um deserto. É por isso que só tendo plantações e criação de animais, dá pra ter comida pra todo mundo. Poxa, Du, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu não entendi uma coisa. Vocês falaram que sem as plantações, a gente ia ter que procurar comida no mato. Eu caço minha comida no supermercado. Mas você sabia, Teleco, que sem a agricultura e a criação de animais, não ia ter comida para comprar no supermercado? Tudo de comer que tem lá, os biscoitos, os doces, as massas, são feitos com produtos que vieram do campo. Trigo, milho, açúcar, ovos. Se não fossem as plantações, nem o carro do seu pai saía do lugar. É da plantação de cana que vem o etanol que faz ele andar. Eu acho isso uma beleza. Antes era só gasolina e todo mundo dizendo que o petróleo ia acabar e que tudo ia parar. Agora veio o tal do biocombustível e pronto. É só plantar cana que sempre vai ter. Mas eu tenho uma dúvida. Se as plantações aumentarem cada vez mais, como vão ficar as florestas e os bichos? Isso eu já aprendi. Todos os donos de terras são obrigados a deixar uma parte da mata nativa. É uma lei. Tem até uma multa para quem não obedecer. Indique um alimento cultivado pela agricultura que você consome in natura, igual a menininha comeu a uva ali. O que você consome assim naturalmente? Eu, por exemplo, como banana, maçã. E você? O que você come assim in natura? Coloque aqui para mim, tá? Letrinha caprichada.
Número 2. Qual é o nome dado para a criação de animais para fins comerciais? Olha lá. Volta lá no textinho que deve estar até grifado lá, tá bom? Animais para fins comerciais, acabei de explicar. Observe a imagem a seguir. Estão vendo aqui a imagem? É o quê? Cidade? Campo? Então, olha lá. Com base nessa imagem, responda as questões. Que atividades está representada nessa imagem? Então, o que estão fazendo aqui? Criando gado? Colhendo alguma coisa? Plantando alguma coisa? O que será que estão fazendo aqui? Escreva aqui para mim, tá? Pinte o quadro que indica a resposta correta. Olha lá, você vai olhar a imagem, presta atenção. Olha a imagem e daí você me diz. Ao lado da horta está o quê? Um lago? O pomar? Ou o trator? O que está ao lado da horta? Aí você pinta aqui para mim. Olha a figura aqui e pinta. Na frente da estrada tem o quê? O pomar, a horta ou o lago? Tá bom? Complete as frases com as palavras do quadro. Então, olha lá, você vai olhar aqui, observar a imagem, a leiturinha da imagem e vai responder. O pomar está na frente do celeiro? Atrás do celeiro? À esquerda do celeiro ou à direita do celeiro? Então, você olha aqui e veja onde que está o pomar aqui, tá? Em que direção ele está. E assim vai completando as outras, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo. Olha que palavrinha diferente. Extrativismo, né? O que será que é? O extrativismo é a atividade de retirada de um elemento da natureza. Olha, eu até grifei aqui. Atividade de retirada de um elemento da natureza. Sempre presta atenção, principalmente quando a professora sublinha, tá? Ou marca. Porque às vezes pode ter algum fragmento de uma respostinha lá na frente, tá bom? Então sempre presta atenção, fique atento a isso. Por exemplo, a coleta de um fruto de uma floresta, como o fruto do açaí, pode ser considerada uma atividade extrativista. Esse tipo de atividade é praticada pelos seres humanos há muitos anos. Para compreender melhor como funciona essa atividade, vamos conhecer a seguir os 3 principais tipos de extrativismo: o extrativismo vegetal, o extrativismo animal e o extrativismo mineral. Lembrando que no final dessa explicação eu vou colocar um vídeo, tá? Para vocês entenderem melhor o que eu expliquei, tá? Um videozinho animado, bem legal, tá bom? No finalzinho da explicação. O extrativismo vegetal é a atividade de recolher frutos, madeira e raízes da natureza. Observe seu material escolar. Nele há uma borracha que foi produzida com látex. Então, olha, vai ter uma atividade lá na frente pedindo a partir de que produtos é feito os seus materiais. Então, presta atenção aqui. Então, lá, a borracha, o látex, né? Que é um material extraído do caule de árvore, a seringueira. Nós já falamos isso em outras aulinhas de geografia, né? Com ele são produzidos inúmeros objetos de borracha, como, por exemplo, a que você utiliza em sala de aula. Então, olha lá. Inclusive, a gente já assistiu um vídeo nas aulinhas anteriores, tá, de como ele é extraído. Extrativismo animal. O extrativismo animal consiste na caça e na pesca. Em nosso país, a caça é uma atividade permitida apenas para algumas comunidades tradicionais, como a comunidade indígena. A pesca é permitida, mas não em todos os lugares e também em determinadas épocas do ano, tá bom? Além disso, em alguns meses do ano, essa atividade é interrompida. Por que é interrompida a pesca? Para dar o tempo do peixe subir o rio e se reproduzir, tá? Então, por isso precisa ser interrompida, porque se não dá esse tempo para ele, a gente ficar pescando, ele não se reproduz e não vamos ter peixes lá para frente para a gente poder pescar, né? Por meio do extrativismo animal, obtemos diferentes matérias-primas, como a carne, a pele e os ossos do peixe. Então, olha lá, colar e brincos produzidos com pele do peixe. E aqui o ceviche, que é um prato produzido com a carne do peixe. Parece tão gostoso, hein? Oxe, um limãozinho, então, que vontade de comer, deu fome agora.
Olha lá. No Brasil, para pescar é preciso seguir algumas regras e leis específicas. Elas servem para organizar essa atividade e para proteger os locais de pesca. Essas leis determinam que, para pescar, é preciso respeitar os animais e as plantas do meio ambiente aquático, não poluir as águas, sejam elas rios ou mares, respeitar os meses de reprodução dos peixes, tá bom? O extrativismo mineral. O extrativismo mineral ou mineração é a atividade de retirada de matérias-primas do solo ou do fundo do mar. As matérias-primas extraídas com a mineração podem ser as mais diversas, como o petróleo, o ferro, o alumínio, etc. Com essas matérias-primas é possível produzir diversos materiais. Veja o exemplo aqui a seguir de alguns materiais. A base do apontador é feita de plástico. O plástico é produzido com petróleo, que é extraído do fundo do mar. Nós também já vimos um vídeo sobre a extração do petróleo, né? Nas unidades anteriores. A lâmina do apontador é produzida com aço, que é retirado do solo. Agora eu quero que vocês relacionem cada produto à atividade extrativista correspondente à sua matéria-prima, tá bom? Por exemplo, o pneu. O pneu é borracha. A borracha é da onde? É extrativismo o quê? Mineral, vegetal ou animal, tá? Acabamos de falar sobre isso. A tesoura e o peixe, tá bom? Então, liguem os pontinhos aí.